Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Ele tem sido o motivo da sua alegria? Amém? Deus seja louvado. Quem está com o coração aberto para aprender um pouco da palavra do Senhor? Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo por gentileza no livro de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Estamos numa série, estudamos o primeiro capítulo de Efésios, começamos a dar sequência no capítulo de Efésios 2, fomos do versículo 1 até o 10º, e agora vamos dar sequência do versículo 11 em diante, amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Esse é o versículo 11. Se você falar 3 vezes rapidinho incircuncisão, você é batizado em línguas. Um nome complicado e um termo talvez não muito popular. Mas o que seria essa incircuncisão? Se você ir lá no livro de Gênesis, capítulo 17, em uma das alianças que Deus fez com Abraão, ali, nessa passagem, nessa aliança, Deus troca o nome de Abrão, que significava pai das alturas, por Abraão, pai de multidões. E ali naquela aliança, Deus faz promessas grandiosas a Abraão, dizendo a ele que ele se tornaria pai de multidões, abençoador de muitas nações. E Deus, ele fala que faria uma marca, era para Abraão fazer uma marca em sinal dessa aliança. E essa marca era para ele fazer nele e na sua descendência, nas suas gerações. E essa marca era no órgão genital masculino, no crepúsculo. Hoje é algo popular, como na medicina a popular fimose. Isso Deus pediu para Abraão, para que ele fizesse isso em sinal dessa aliança. Então, circuncisão é uma aliança de Deus com Abraão. E quando se fala, como aqui no texto, como vem dizendo que chamados de incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisão, ou seja, aqueles que não tinham a circuncisão, eram os incircuncisos, né, na verdade, nada mais é do que aqueles que foram rejeitados por Deus. Como assim rejeitado? Na época de Abraão, o mundo estava longe, afastado da presença de Deus. Mas Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, através de você eu vou levantar um povo, eu vou levantar uma nação, e através de você e dessa nação vou abençoar as demais pessoas, as demais nações. Então essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Então, por aquele momento, o povo estar fora da comunhão com Deus, eles eram intitulados como incircunciso, né? A incircuncisão. Rejeitados por Deus. Por quê? Aqui em Gênesis 17, a aliança que Deus faz com Abraão, ela fala assim: e todos aqueles que não fizerem essa marca no seu corpo do sexo masculino, ele seria rejeitado por Deus. Então, usaremos esse termo. Circuncisão é uma aliança de Deus com a sua geração,
para que esse povo fosse abençoado e através desse povo abençoaria as demais nações. Incircuncisão, aqueles que não fizeram esse pacto com Deus, essa aliança, e intitulado como rejeitados por Deus. E aqui nesse texto é algo bem recorrente. Se você ler em Efésios, se você pegar Gálatas, Romanos, quase todas esses livros do Novo Testamento vêm falar dessa palavra incircuncisão. Tanto é que Davi e Golias, quando estavam ali naquele debate, e Davi ouviu aquele gigante falando mal do seu Deus, qual foi a resposta de Davi? Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem que é essa pessoa maldita que não é abençoada por Deus, que não tem uma aliança com Deus? Quem entendeu até aqui? Amém? Ok, então aqui nesse momento, Paulo, ao escrever, dar sequência aqui nessa carta, ele vem falando: lembre-se de que no passado vocês eram gente na carne, chamados incircuncisos, ou seja, pessoas que não tinham aliança com Deus, que era rejeitada por Deus, por aqueles que se intitulavam os donos da aliança. Aí ele dá sequência. Veja o que Paulo vem dizendo em Gálatas 5:6. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum ser ou não incircunciso, circuncidado. O que importa é a fé, que é expressada pelo amor. O que importa é a fé que se expressa o amor. Então, para você entender, na época de Jesus, o povo estava esperando um Salvador, e veio Jesus, o prometido. Mas o que acontece? Ali na cruz, quando ele nos liga, faz a reconexão do ser humano com Deus, através do sacrifício perfeito. Então, a partir daquele momento, ao surgir a igreja, anunciando Jesus como seu Salvador, os judeus estavam sendo pregados ali entre os judeus, o que pertenciam a essa aliança, os filhos de Abraão. Aí então ali naquele período, começaram-se a aceitar a Jesus como seu Salvador. Mas eles queriam manter as mesmas regras do judaísmo, a mesma regra do Antigo Testamento. Aí então foi preciso Paulo, os apóstolos, escreverem algumas coisas para explicar melhor essa situação. E aqui ele vem dizendo que não há benefício algum mais você ser ou não ser circuncidado, porque está numa nova configuração agora. Não que até então a lei, ou então o que estava sendo ministrado, perdeu o seu valor. Pelo contrário, Jesus veio e cumpriu tudo isso e se fez parte de tudo isso, porque o Antigo Testamento ele se dá a sua completação em Jesus. E quando veio Jesus, ele se tornou o sacrifício perfeito. Aí então, esse povo estava querendo aceitar a Jesus, mas com uma imposição de continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos rituais. Aí ele vem dizendo: o que importa é a fé que expressa o amor. Em Romanos 2:25 e 29 diz assim: a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas essa lei de Deus aqui não está se referindo exatamente à nossa Bíblia, era só o Antigo Testamento. Mas esse Antigo Testamento, por exemplo, se você for lá em Levíticos, nesses livros que falam sobre alguns rituais, esses rituais, como por exemplo a Páscoa,
foi um ritual dado por Deus, e a gente sabe que a ordem foi: Moisés, prepara um cordeiro sem mácula, sem defeito. E a gente sabe que esse cordeiro que era representado naquele momento, nada mais era do que uma representação de Jesus Cristo, do que ele iria fazer. A Bíblia vem falando que Jesus, ele é o nosso cordeiro pascual. João, quando viu Jesus chegando, quando ele estava ali pregando, ele disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ou seja, essa lei de Deus aqui que ele vem falando, a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei. Essa lei é esse cumprimento que foi dado em Jesus. Aí ele continua: mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é o que é a do coração, feita pelo Espírito, não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então é que nesse primeiro momento, quando ele estava escrevendo para Éfeso, Paulo está querendo dizer que já não há mais diferença entre ser circuncidado, fazer parte de uma aliança como povo escolhido, no caso Israel, ou você não ser de uma outra nação, como era chamado de gentios. Já não existe mais essa separação, porque o verdadeiro judeu é aquele que é no íntimo, mas a circuncisão é no coração, é nas nossas práticas, nas nossas atitudes, seguindo a orientação de Deus. Mas nessa época existia um grande problema. Todos aqueles que aceitavam a Jesus, eles queriam impor a velha tradição judaica, ao ponto de lá em Atos 15, a igreja ter que se reunir para discutir esse assunto, porque estava ficando pesado demais para aqueles que não eram judeus, que era de outra nação, de outra cultura. E eles fizeram ali uma carta explicando o que poderia ser feito ou não. Então essa questão da circuncisão se dá nisso. Aí ele continua no verso 12, lá de Éfeso capítulo 2: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eles estavam sem Jesus, separados, mas Cristo os alcançou. Assim como nós, nos nossos dias, a princípio estávamos longe, afastados de Deus, envolvidos com as nossas coisas, os nossos pecados. Não tínhamos Cristo na nossa vida, mas Ele veio e nos alcançou, gerando que essa conexão com Deus e trazendo a esperança de volta. No verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, através do sacrifício perfeito, nós somos resgatados em amor. O que essa lei que eu li agora há pouco estava dizendo era algo que não era eterno. Sempre precisava sacrificar um animal para cada erro cometido, para cada infração cometida. Era algo provisório, tinha que sacrificar um animal. Mas quando Jesus Cristo veio, e com o seu sacrifício perfeito, um sangue inocente, a Bíblia fala que foi um sacrifício eterno, que não seria mais necessário outros sacrifícios, porque Ele completou a boa obra. Mas ali o povo daquela época queria continuar fazendo os sacrifícios. E para os nossos dias, quantas e quantas vezes nós queremos continuar nos sacrificando em busca de algo, mas esse sacrifício já foi pago por você. Ele já pagou.
Ele é o sacrifício perfeito. Nada que nós venhamos querer a fazer possa justificar ou merecer algum tipo de benefício, se tratando de conexão com Deus, no sentido de estar debaixo de um pecado, de querer por nossa própria conta fazer um sacrifício perfeito. Não existe entre nós. Somente Ele é o suficiente. Então, através do sacrifício perfeito, somos resgatados pelo amor. E ele continua, Efésios 2, capítulo 14 ao 16, diz assim: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma só humanidade, trazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Quando ele vem falando aqui de dois povos, ele só fez um. Para você entender, para Deus só existe, nessa época, antes do sacrifício de Jesus, só existia dois povos. Simples assim. A Bíblia vai dizer que existiam 70 nações antes de Cristo. Está escrito na Bíblia, 70 nações. Mas para Deus só existia duas nações, dois povos. Quais são? Esse que fez aliança com ele através de Abraão, que vem sendo intitulado por os circuncisos, e os gentios. Quando você vê gentios escrito na Bíblia, esses gentios está se referindo às pessoas que não eram da descendência de Abraão. Entenderam? Então, não importa se o camarada nasceu no norte, no sul, na nação A ou nação B. Para Deus é gentil e Israel. Simples assim, duas nações. Desses dois povos ele fez um só. Aonde que surgiu a igreja. Então hoje, depois do sacrifício de Cristo, passou a ser três povos. Os israelitas, que são os filhos da promessa, os filhos de Abraão. Os gentios, que são as demais nações. E a igreja. A igreja é os judeus que aceitaram Jesus e os gentios que aceitaram a Jesus. Estão comigo aqui? Então aqui quando ele fala desses dois povos, os israelitas e os gentios, ele fez uma só nação, uma só humanidade, uma nova humanidade. Quem? A igreja. Então para Deus existem três povos: os judeus, os israelitas, que é os gentios, e a igreja. Na cruz, Cristo quebrou as barreiras da separação entre Deus e os homens. Estávamos afastados por causa do pecado da humanidade. Mas Jesus Cristo veio e nos conectou novamente com Deus, abrindo o caminho para os céus. Então, Jesus Cristo veio e quebrou essa barreira da separação entre Deus e os homens, entre os judeus, que são os filhos da promessa, e os gentios, criando a igreja. Entenderam? Amém? Na sequência, Efésios 2, 17 e 18, diz assim: e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe. Quem é que estava longe? Os gentios. E paz também aos que estavam perto. Quem é que estava perto? Os filhos da promessa, os israelitas. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Para Deus, só há um corpo, a igreja. Uma só fé,
em Cristo Jesus, e um só Espírito, o Espírito Santo de Deus que foi derramado para alcançar todos os corações. A cruz de Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Jesus Cristo disse assim um dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que te leva ao Pai. Muitas vezes queremos buscar alguns caminhos aleatórios, opcionais, querendo encontrar Deus ou querendo nos encontrar, ou achar a solução para o nosso problema. Mas Deus quer te dizer nessa noite que só há um caminho: Jesus Cristo, aquele que morreu por você, aquele que venceu a morte para te dar vida, aquele que se fez sacrificado na carne para sarar as suas feridas, aquele que cura a tua alma, aquele que fortalece o teu espírito e renova a tua fé e a tua esperança até o grande dia. Só há um caminho, e esse caminho foi traçado na cruz do Calvário. Efésios 2, 19 e 20. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou a pedra fundamental. Paulo vem dizendo assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Diga assim: Cristo me presenteou com uma cidadania no céu. Você já não é mais estrangeiro ou peregrino, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Diga assim: antes de Cristo, diga assim, antes de Cristo, somente os judeus eram filhos, mas Jesus Cristo mudou essa história. Diga assim: através de Cristo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus, você tem uma cidadania eterna, você faz parte da família de Deus por causa de Jesus Cristo. A Bíblia vem falando em vários momentos que, por exemplo, a ideia principal de Deus, ao chamar a Abraão e fazer essa aliança com ele, era que o povo de Israel evangelizaria o mundo todo através do exemplo deles, através do coração deles. E quando Jesus viesse, como de fato veio, eles reconheceriam Jesus como seu Senhor e Salvador, e eles, de modo geral, a nação toda, anunciaria as boas novas do Evangelho. Mas lá em João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então lhe deu poder para se tornar filho todo aquele que nele crê. Mudou alguma coisa? Não, a igreja iria ser instituída do mesmo jeito, mas de forma diferente. Mas se você estudar a história da igreja, no início, foram os judeus que propagaram o evangelho. Paulo era judeu, Pedro, os apóstolos, livro de Atos nos revela muito bem isso. Mas acontece que eles não entenderam muito bem, não quiseram desapegar do velho. E no meio do novo queria
queria continuar fazendo práticas velhas. Jesus Cristo veio, se cumpriu tudo que o Velho Testamento exigia, ordenava. Ele cumpriu, à risca. E o seu novo, e com o seu sacrifício perfeito, ele reconfigurou algumas coisas. Ele não cancelou o que era velho, mas houve uma repaginação, uma atualizada. Mas os judeus não compreenderam isso e queriam continuar vivendo a nova configuração no estilo velho, trazendo para os nossos dias. Ei, quantas vezes você quer viver o novo na sua vida, a novidade de Deus na tua vida, mas você continua na configuração antiga, você continua com as suas práticas antigas. Como você vai conseguir viver o novo se as suas atitudes continuam iguais como eram antigamente? A palavra de Deus, ela vem dizendo assim: nova criatura és em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Novidade de vida. O novo de Deus chegou para você. O novo de Deus chegou para sua casa. Mas por que ficar insistindo ainda nas velhas práticas, na velha vida? Cristo nos separa e nos santifica e nos adiciona como filhos de Deus. Cristo nos edifica nele. Ele é a pedra fundamental. E olha só, Efésios 2:22. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Entenda bem. Nele quem? Jesus Cristo, a pedra fundamental, o alicerce, a base. Nele todo edifício, ou seja, eu e você, bem ajustado, cresce para sermos santuário dedicado ao Senhor. Entenda isso aqui, ó. Todo edifício bem ajustado cresce. Se não estiver ajustado, mesmo que esteja alicerçado em Cristo, não cresce. Sabe por que não cresce? O ajuste é que alinha o propósito. O ajuste de Deus é que alinha você no propósito. Você pode estar alicerçado na rocha, você pode estar com a sua vida no altar de Deus, mas você não está no centro da vontade dele, cara. Se não houver alinhamento, ajuste, você não está no centro da vontade de Deus. Isso significa que eu não vou alcançar a salvação? Não, não é sobre isso. Nós estamos falando sobre propósito. Apesar que muitas vezes você caminhar fora do propósito pode interferir, sim, talvez na sua salvação, dependendo do fato, da situação. Entenderam? Então os ajustes alinham propósitos. Deus gera o crescimento para um propósito. Qual é esse propósito? Sermos um santuário dedicado ao Senhor. Então todo edifício, ou seja, eu e você, precisamos estar bem ajustados para que haja um crescimento saudável. Você pode até crescer sem os ajustes, mas vai crescer fora do prumo. E uma hora isso vai dar ruim, vai cair. Você já viu alguma estrutura fora do prumo? É confiável? Se vem um vento, uma tempestade, alguma coisa, qual que é a probabilidade dessa estrutura que está fora do nível, do level, todo desestruturado, cair? É muito grande.
Por isso que é preciso desses ajustes. E a gente não entende o porquê Deus dá uma apertadinha aqui, Deus dá uma apertadinha ali. A gente esperneia de um lado, questiona do outro, chora, esperneia. Mas Deus sabe de todas as coisas. E existe um propósito na tua vida, na tua casa. E é preciso haver esses ajustes para que haja crescimento. Deus gera o crescimento para um propósito: ser um santuário dedicado ao Senhor. Para finalizar, Efésios 2:22. Acho que é 23 agora. Aliás, eu li 21, agora é 22. Esqueci de alterar ali. 22. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, ou seja, mais uma vez, nele, em quem? Jesus Cristo, a rocha eterna, o nosso pilar, o nosso alicerce, a nossa base. Somos edificados nele. Estamos sendo, está aqui está em movimento. Estamos sendo edificados junto com os outros para serem morada do Deus no Espírito. Em Cristo somos edificados. Nele somos edificados. Porque Ele quer fazer morada em mim e você. Porque Ele quer que você seja morada de Deus. Olha que coisa linda. Estávamos após a queda de Adão, perdemos a conexão com Deus e perdemos essa ligação, essa intimidade, fomos separados, fomos desconectados. Aí foi preciso Jesus vir à terra como sacrifício perfeito para nos conectar de novo. Mas Jesus, ainda assim, quando estava aqui, ele era apenas uma pessoa, estava ali, presente em um único lugar, porque ele se esvaziou da sua glória. A sua onipresença era lá na glória, e voltou a ser depois que ele subiu aos céus de novo, ressuscitado. Mas aqui na terra ele estava como homem, usado pelo Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, mas um homem normal, assim como eu e você. Senão seria injusto com Adão. Mas veja bem, Jesus, ele não era onipresente aqui como ser humano, mas ele veio fazer um sacrifício perfeito. Mas ele não queria deixar a gente sozinho. Então o que aconteceu? Ele subiu aos céus e ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. É preciso que eu vá, para que o Espírito da promessa venha, e Ele habitará em vós. Olha que presentão. E Ele será o selo, Ele será a garantia da salvação, a garantia que confirmará com teu espírito que você é filho de Deus, e todas as promessas está para ti, como co-herdeiro da promessa junto com Cristo Jesus. Então Jesus, na sua única pessoa, estando em um único lugar, foi preciso subir aos céus, retomar, claro, a sua glória, a sua plenitude, a sua onipresença. Mas Ele deixou o Espírito Santo vir sobre nós, para morar em mim, morar em você, e abundar todas as coisas. Cristo nos deu esse privilégio de sermos edificados nele, para ter Deus morando em nós, cara, para ter Deus morando dentro de você. É muito amor envolvido. E a ideia de Deus morando em você é para te ajudar no seu dia mau.
A Bíblia ela fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que todas as vezes que você faz alguma coisa errada, pisa fora da linha, a gente usa um termo, pô, a consciência pesou aqui, fiz uma coisa errada, tô com a consciência pesada. Sim ou não? Essa consciência pesada nada mais é do que o Espírito Santo te incomodando, dizendo para você: ei, você falhou, você pisou na bola, se conserte, não faça mais isso, peça perdão, se esforce mais. Deus quis vir morar em nós para compartilhar conosco o seu fruto, o fruto do Espírito, para nos ajudar no dia mal a ser mais longânimo, paciente, para nos dar o equilíbrio emocional, para nos dar o domínio próprio. Essa era a ideia de Deus, fazer morada em vós. Diga assim: eu sou casa de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glorifique o teu nome. Aleluia. Glorifique o teu nome. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia.